Olha, o assunto que nós trazemos, inclusive, e convidamos você a participar da nossa enquete, você acha que o Supremo Tribunal Federal invade a competência do Congresso? Você pode responder a nossa enquete de maneira muito prática, sim ou não, ou deixar a sua mensagem através do nosso chat. Seguimos aqui, claro, e agora podendo trazer detalhes, porque recebemos dois especialistas, é o nosso quadro Ponto de Vista. Vamos falar sobre as competências do Supremo. Afinal, a grande pergunta é essa. E para isso, recebemos no estúdio os advogados Rodrigo Luiz Canayama e Clóvis Alberto Bertolini. Justamente os dois são doutores em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. O doutor Rodrigo, inclusive, professor da universidade. Sejam bem-vindos ao RIC Notícias Opinião. Doutor, pergunto, iniciando ao doutor Rodrigo, de maneira especial, doutor, qual leitura podemos fazer em especial diante dos últimos acontecimentos, situações cada vez mais recentes e que acabam reforçando, talvez, o posicionamento muito claro, ou a leitura que se tem desse momento em que há ou não há uma invasão de competências, o Supremo tenta ou não legislar, algumas situações ficam mais claras, a postura exacerbada que se tem, e qual leitura o senhor faz desse momento? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui no Jovem Pan discutindo esses assuntos políticos, né? E aqui o papel do Supremo é um ponto de estudos que eu tenho muito forte, então eu gosto bastante dessas discussões, essa interação entre o Supremo Tribunal Federal e os demais poderes. Então vejam, o Supremo Tribunal Federal não é uma ilha, ele se interage com outros poderes, com o Executivo e com o Legislativo, em várias frentes, né? Pode ser apenas uma relação mais pontual, relacionada a um processo, ou em questões políticas que são mais relevantes, que acabam impactando a vida das pessoas. Então, nós não podemos generalizar e dizer que o Supremo vem abusando ou interferindo na competência dos demais poderes. Eu diria que, em algumas situações, é criticável a posição do Supremo Tribunal Federal, né? Porque nunca foi feito ou nunca fizeram, nunca tomaram algumas decisões que estão sendo tomadas agora, mas outras não destoam propriamente da posição histórica do Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu não posso afirmar com absoluta certeza de que o Supremo, e aqui pensando do ponto de vista científico, né, se de fato o Supremo Tribunal Federal vem usurpando das competências de outros poderes, vem invadindo a posição do Congresso Nacional, ou mesmo preferindo defender algumas posições governamentais em detrimento de outras posições que não se coadunam ali com o que eles entendem com o que seria correto, né? Então, é muito difícil avaliar de forma global. Em alguns casos, nós percebemos que existe alguma ultrapassagem de limites, né? Vamos começar pelo início de cada processo. Mesmo a forma de distribuição dos processos é discutível em alguns casos, né? O Supremo realmente, às vezes, distribui o que nós chamamos por dependência, ou seja, o processo é distribuído por um ministro que já teve contato com um caso semelhante, e daí é distribuído para esse mesmo ministro. Existem situações que são inovadoras, que nunca foram realizadas e que acabam gerando uma distribuição para esse mesmo ministro. Então, é uma questão discutível. Agora, se você tomar assim, a posição do Supremo Tribunal Federal, historicamente, nós veremos que a posição, em geral, não destoa muito desde o seu início em 88. Tá? Então, nós, por exemplo, lá da universidade, fizemos um levantamento para demonstrar como que foi a atuação do Supremo Tribunal Federal contra leis que são consideradas inconstitucionais. E nós descobrimos que, historicamente, isso não mudou, mesmo durante o governo anterior, né, que foi um governo mais polêmico, e aí o Supremo não destoou. Ele destoou num ponto, com relação às questões relacionadas à pandemia. Aí, realmente, houve uma mudança de posição do Supremo. Mas, com relação às matérias ordinárias, né, que o Supremo analisa, não teve mudança. O que nós estamos vendo de novo agora, que é uma novidade, é uma atuação mais forte do Supremo em matéria criminal, né? E aí é que vem gerando esse debate que nós estamos vendo no dia a dia sobre a possível ultrapassagem do Supremo dos seus limites, né? O Supremo estaria ali extrapolando e indo em conflito com o Congresso Nacional, e realmente nós temos situações muito novas. Alguns casos, inclusive mais recentes, que não têm precedentes
no Supremo Tribunal Federal. Então, temos que analisar com calma para verificar realmente até que ponto que é possível o Supremo atuar nessas situações que envolvem possível crime, né? Doutor Clóvis, a análise que o senhor faz também com base nesse assunto. Boa tarde. Boa tarde, João, Rafaela, professor Rodrigo, um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. Concordo em boa parte com o que o Rodrigo disse, né? Efetivamente, desde 88 o Supremo Tribunal Federal tem aumentado consideravelmente a sua posição, mas eu acho que tem um papel importante que o próprio Supremo passou a ser mais conhecido por parte da população, né? Desde a criação da TV Justiça em 2001, hoje se um ministro sai à rua, todo mundo sabe quem é esse ministro, né? Se nós perguntássemos e saísse à rua, perguntasse quem é Moreira Alves, boa parte da população não vai saber nem quem é esse ministro, que foi um ministro muito importante para a conformação atual do Supremo Tribunal Federal, na forma que ele é composto hoje, as suas competências. Então, eu acredito que boa parte do que o Rodrigo colocou se deve da atuação do Supremo em casos muito midiáticos. Nós temos a questão se existe ou não a judicialização excessiva, a judicialização da política, o Supremo entrando em temas de natureza política, mas eu acho que existe um papel, né, de atuação muito grande do Supremo. O Supremo sempre está em voga, né? Ontem o ministro Barroso teve uma situação em que ele foi lá em uma festa de um empresário, né? Então sempre tem situações, sempre tem notícias, e a própria atuação individual de alguns ministros, eu não generalizo isso, acaba contribuindo para que nós tenhamos essa questão específica. O único ponto que talvez eu tenha uma divergência do ponto que o Rodrigo coloca é que a questão criminal no Supremo, desde o histórico do mensalão, né, a ação penal 470, o Supremo toma para si essa questão penal como se fosse algo muito importante, né? Então, claro, eu acho que existem determinados casos, né, que o Supremo acaba, em certa medida, em algumas circunstâncias, extrapolando, né, indo além de suas competências, né, mas eu acho que são esses casos mais específicos, né? O Supremo exerce as suas competências constitucionais, isso não tem dúvida, né? O artigo 102 da Constituição garante que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, né? Eu acho que esse papel o Supremo exerce desde 88, talvez qual seria o papel do guardião da Constituição. Então, aí nós entramos nesse debate, né? Qual seria o papel do Supremo como guardião e esse conflito com o Congresso, com o Executivo, com os demais esferas de poder, né? Doutor Rodrigo, sobre o aspecto, um caso recente, tivemos aí o caso do Ramagem, né? Isso acabou acirrando um mal-estar entre os poderes, e a depender de cada caso, é um caso, mas parece sempre um lado tensionando, né? E como se fosse uma queda de braços, em que efetivamente há essa mensuração para ver quem manda mais, quem tem a palavra final. Então, esse caso é um caso específico, é por isso que eu disse, né, Clóvis, anteriormente, que nós temos um caso que não tem precedentes. Uhum. Que é a possibilidade de sustentação do processo perante o Poder Legislativo. Tá? Essa é uma situação que não havia acontecido antes. Até recomendo, tem um artigo que foi publicado recentemente, bem curtinho, que é de um doutorando nosso lá, o Eric Nakamura. Ele fez um histórico de tudo que aconteceu antes, desde a Constituinte até hoje, né? O que aconteceu na Constituição e na atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós tínhamos lá em 88? Nós tínhamos um artigo 53 da Constituição, que basicamente inviabilizava ações criminais contra deputados e senadores depois da diplomação. Então, eles tomavam posse, eram diplomados, tomavam posse e aí ficavam praticamente imunes à atuação do judiciário. E houve crimes lá atrás que não puderam ser processados em razão dessa situação, dessa previsão constitucional. Em 2001, veio uma emenda nova, que é a emenda 35. A emenda 35, que surgiu a partir de um movimento, digamos, por mais ética na política e tal. Aí, em 2001, com essa emenda constitucional, criou-se um mecanismo em que o Supremo, então, teria o papel de processar e julgar deputados e senadores, e, quando recebesse a denúncia, teria que encaminhar para a respectiva Casa Legislativa,
E a Casa Legislativa poderia sustar o processo criminal perante o Supremo mediante a aprovação da maioria dos seus membros. Essa foi a previsão que a emenda 35 adotou. Só que durante todo esse período 2001 até agora, isso nunca tinha acontecido. Nunca o Poder Legislativo havia sustado um processo criminal. Até o Eric encontrou, eu discuti isso bastante com ele, discuti com bastante gente lá na universidade sobre esse caso. O Eric encontrou um caso que seria possivelmente um pedido de sustação, mas ele não encontrou na base de dados, e lá no Congresso parece que eles não encontraram também esse pedido, foi uma petição realizada apenas. Então, concretamente, a gente tem somente esse pedido, que é com relação ao deputado Ramagem, né, que foi agora recente. E aí o que aconteceu? O Poder Legislativo, então, aprovou a sustação do processo e foi para análise do Supremo. Aí o Supremo Tribunal Federal utilizou como um dos fundamentos um dispositivo do regimento interno que foi incluído no regimento interno do Supremo Tribunal Federal em 85, ou seja, antes da Constituição. E aí ficou aquela discussão, se realmente esse dispositivo foi incluído em 85, tinha validade perante a Constituição de 88. E aí ficou ainda esse debate. Mas, de todo modo, o que aconteceu? No julgamento do Supremo Tribunal Federal, o entendimento do Supremo foi, e aí me parece que o Supremo está agindo corretamente, ele separou as situações. Ele disse o seguinte, olha, antes, os fatos que são anteriores à diplomação, esses podem ser processados, podem prosseguir a ação criminal, porque não tem cabimento o Congresso avaliar essa situação. Mas, o que veio depois da diplomação, aí sim o Congresso tem essa faculdade, né? E acho que andou bem o Supremo. Ele fez essa divisão. E pela leitura que nós fazemos da Constituição, realmente foi isso que aconteceu. Então, ainda que venha alguns deputados, senadores, digam que o Supremo ultrapassou os limites, pela leitura do dispositivo da Constituição, não se percebe realmente essa ultrapassagem. Parece que está realmente adequado. Existem outros parlamentares que nós conhecemos, né, casos que estão na imprensa, que também estão tentando utilizar este caso como paradigma, mas são situações diversas, né? Então, são fatos que ocorreram antes da diplomação, são situações em que o processo criminal já existia, outros processos que já tramitavam. Aí são situações absolutamente diversas. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Nesse caso específico, me parece que o Supremo Tribunal Federal agiu adequadamente conforme o que está na Constituição. Doutor Clóvis, de certa forma, jogar para a plateia, tentando fazer de algumas bandeiras e se aproveitando dessa marca que muitos têm feito para, de fato, bater no Supremo e desgastar essa imagem, como se fosse pop esse momento, então também querer se valer em cima disso para ganhar cada vez mais eleitores? De certa forma, sim, né? Eu concordo com a posição do Rodrigo. Efetivamente, a Constituição prevê essa questão da suscitação do processo, no artigo 53, parágrafo 3º. Essa emenda é muito curiosa, porque ela foi feita para responder ao caso do Antônio Carlos Magalhães, que tinha renunciado, não perdia os direitos políticos e teve discussão, e aí tentou-se ali haver uma maior moralização na questão envolvendo a renúncia de deputados, aceitação de denúncias. Então, o que aconteceu ali em específico, né, é evidente que a Câmara, né, a ampla maioria, né, favorável a essa questão, e inclusive eu lembro de uma manifestação de um deputado falando que ninguém ia encostar no presidente Bolsonaro decorrente dessa suscitação de processo, mas assim, é evidente que foi uma medida ali específica, uma competência constitucional prevista pela Constituição ao Congresso. Então eu também estou de acordo, isso é previsto na Constituição, então não tem nenhuma ilegalidade de ambos os lados. O Congresso exerceu as suas funções, o Supremo Tribunal Federal acatou, e eu acho que a interpretação que o Supremo fez sobre o caso, não abrangendo demais réus, é a medida que deve ser imposta, né? Nós tivemos outros casos em que houve um conflito entre o Congresso e os senadores e deputados, que foi quanto à prisão em flagrante, né? Tivemos o caso de Elcídio do Amaral, do Aécio Neves, né? Então, existiram outras circunstâncias, mas só em relação à prisão de parlamentares, né? A efetiva recebimento e sustação de denúncia é o primeiro caso, né? Como o professor Rodrigo colocou em seu estudo. Então, sim, é natural, né, João, que muitos parlamentares utilizem esse caso para gerar engajamentos em redes sociais, né? Hoje é comum que o parlamentar vai votar uma matéria,
faz live, né? E esse caso em específico, né? Até houve uma comemoração, uma celebração dessa aprovação de licitação, e o meu primeiro pensamento foi: tá, e como é que o Supremo vai receber isso, né? Então, o Congresso deliberou, o Supremo recebeu como professor Rodrigo de uma forma diferente do que parecia ser o objetivo do Congresso, né? Então, mas não me parece que há ilegalidades ou que eventualmente qualquer uma das duas partes tenha passado seus limites. Os limites constitucionais foram respeitados. Rapidamente, para que, infelizmente, nosso tempo é curto, doutor Rodrigo, tem até uma articulação, né, no Congresso para tentar limitar decisões monocráticas dos ministros. Esse é o caminho, essa é a saída, e que mensagem o senhor deixa quando a gente fala nesse ponto de tensionamento em que muitas vezes o Congresso acaba sendo ou o protagonista, né, ou às vezes também o vilão? Eu vejo como algo normal da democracia, né? As relações políticas funcionam dessa forma. Então, obviamente, se o Congresso, que é a casa do povo, né, entende que o Supremo está ultrapassando os limites, não vejo problema de haver uma proposta que pretenda limitar o poder do Supremo, né? Isso faz parte da política. Compete, obviamente, a quem vota ali, ou a própria população pode pressionar de um lado ou do outro, dizer o que é correto ou não. Eu não vejo problema de haver essa proposta, e não necessariamente vejo problema se uma proposta dessa for aprovada. Isso também faz parte do jogo. E o próprio Supremo já se auto-restringiu. Quando o Supremo verificou que havia chance de ser aprovada, o Supremo se antecipou e aprovou uma emenda no regimento, prevendo prazo para análise de liminares, inclusive volta de processo que tem pedido de vista, etc. Quando a pessoa estabelecer alguns prazos para apressar o processamento desses casos, né? Então, eu não vejo necessariamente um problema. Já houve outras propostas até um pouco mais ousadas no passado, como, por exemplo, a possibilidade do Senado Federal rever a decisão do Supremo, né? Na época, disseram, puxa, e talvez essa proposta seja absolutamente constitucional. Eu não vejo, não há uma vedação na Constituição de quem é da última palavra. Não é uma cláusula pétrea que a gente chama, que é uma norma que não pode ser alterada. Não pode ser alterada. Mas é uma questão de política. Então, faz parte dessa interação. Nós temos que compreender isso. É um jogo político, e aí o Congresso deixa na gaveta a sua proposta e desengaveta quando interessa. Isso já aconteceu muitas vezes no passado. Então, eu encaro isso como algo absolutamente normal de uma democracia. Doutor Clóvis, também nessa linha? Na mesma linha que o Rodrigo, né? Acho que existem diversas propostas para discutir o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembro discussão se seria possível se estabelecer uma CPI, né? Uma lava-toga, essas questões que estão no cotidiano, mas efetivamente isso vai depender da deliberação do Congresso, né? Claro, existe uma pressão muito grande do Supremo Tribunal Federal, que toda medida, né, que é proposta no Congresso parece que é uma retaliação aos atos do Supremo, né? Fica sempre parecendo essa versão, né? E ali o poder constituinte derivado, né, que os deputados e senadores possuem, ele tem poder para mudar a Constituição, né? A Constituição é um instrumento vivo, né? É um instrumento que muda todo dia, né? Então, a gente precisa sim discutir com seriedade essas propostas que buscam mudar as competências do Supremo, ou mesmo algumas de suas prerrogativas, né? Mas isso faz parte, concordo com o Rodrigo, da democracia em geral, né? Quero aqui agradecer Dr. Clóvis Alberto Bertolini e também Dr. Rodrigo Luiz Kanayama conversando conosco sobre esse assunto. Obrigado, doutores. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, 4